Meu cordial boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande podermos novamente abrir a palavra de Deus para extrairmos algumas verdades importantes, imprescindíveis. Quem sabe, se não para a vida toda, pelo menos para essa semana, que sirva para nós. Essa semana já terá sido de grande valia. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 3, o versículo 27. Um dos evangelistas acompanhou Jesus de perto e ele escreve sobre algo que Jesus falou. A minha versão, ela diz assim: ninguém pode roubar os bens do valente, Marcos capítulo 3, versículo 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não amarrá-lo, só então saqueará a sua casa. O ano era 2001, eu lembro desse ano porque foi um pouco antes do meu filho mais velho nascer, ele nasceu em 2002. Eu cuidava de uma das empresas da família da minha esposa. Eu era o responsável por essa empresa. Por volta de 3 horas da manhã, o telefone tocou. E do outro lado da linha, era a empresa de segurança, pedindo que eu fosse até a empresa imediatamente, porque havia acontecido um assalto. E nós fomos. Chegamos lá na empresa, já tinha vários carros da polícia, tinha carros de segurança. E a segurança da empresa era o seguinte: tinha uma pessoa que ficava na guarita, essa pessoa não ficava armado, mas ele era a pessoa que dava o alarme, vamos dizer assim. E tinha um guarda armado que corria pelas ruas, andava pelas ruas, e ele passava em todas as guaritas que aquela empresa dava assistência. Então, ele passava na guarita da nossa empresa, passava nas outras empresas e voltava. E ele passou pela nossa empresa e cumprimentou o porteiro que estava lá, né, o guarda noturno, o vigia noturno. E aí, não, está tudo em ordem, tudo tranquilo, ó, qualquer coisa é só chamar. Não, beleza, valeu, tchau, tchau. E foi embora. Ele entrou, visitou outras guaritas de empresa e na volta ele estava passando com o carro lentamente e ele olhou, viu que tinha uma outra pessoa na guarita. E ele achou aquilo estranho. Uma pessoa que tem vivência na área de segurança, ele falou, isso não está certo. Então ele estacionou o carro, ele já ficou com a arma bem fácil de se pegar a arma. Ele me contando o episódio, ele falou que já destravou a arma para ficar fácil de ter acesso a ela. E chegou de uma certa distância, boa noite, boa noite. Ah, boa noite, tudo bem, tudo na paz. Vem cá, cadê o fulano? Ah, não, fulano foi ao banheiro. E eu fiquei aqui para ele. Ah, é? É. Você quer que eu chame ele? Eu vou lá chamar ele para você. Não, não precisa não, a gente espera ele aqui. Não, não, vou chamar ele para você. E ele já foi saindo da guarita e indo na direção do interior da empresa. Era um pátio bem grande. E na medida que ele já foi na direção e o camarada reparou que ele estava meio rápido, ele debruçou sobre a guarita. Quando ele olhou embaixo da mesa, o guarda, o vigia noturno que ele tinha visto há poucos minutos, estava completamente amarrado e amordaçado debaixo da mesa. É interessante que para se fazer um roubo bem sucedido, é imprescindível você eliminar os mecanismos de segurança. Todos os grandes roubos, os grandes assaltos, as pessoas, os ladrões, eles se preocupam com a polícia, se preocupam com as seguranças particulares, se preocupam com alarme. Muitas vezes sabe-se que tem alarme. Então eles se preocupam com o meio de neutralizar. É impossível para um ladrão roubar algum local sem que ele neutralize todos os mecanismos de segurança e de defesa daquela casa. E Jesus mesmo falou sobre isso. Só que quando Jesus fala sobre isso, Jesus está falando sobre algo muito maior do que simplesmente um roubo do ponto de vista físico, humano na nossa vida hoje em dia. Jesus está falando da vida espiritual. Jesus está falando de algo que ele manda João escrever lá no livro do Apocalipse. Vai lá no livro do Apocalipse. Apocalipse no capítulo 3 também. Apocalipse no capítulo 3. Olha o que Jesus mesmo diz, através de João, lá em Apocalipse no capítulo 3, versículo 11. Olha só.
A minha versão diz assim: venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse tomar, queridos, que a Bíblia está falando, é de roubar mesmo. É de você perder. Você perder a coroa. Você perder o que existe de mais importante para nós que um dia decidimos seguir a Jesus Cristo. E isso é a salvação. Quer dizer então que a salvação é possível ser perdida? É possível ser perdida. A salvação é o que nós temos de mais precioso. A Bíblia chama de pérola de grande preço. Algo que a pessoa procurou uma vida inteira, o que fazia negócios com joias, com pedras, procurou a vida inteira, e quando ele encontrou, ele vai lá, vende tudo que ele tem, ele dedica a vida a conseguir aquela pérola de grande preço. Ou então, quem sabe, o agricultor que enquanto arava o campo, encontrou um grande tesouro, e ele enterra, vai lá, compra o campo para que ele possa ter o tesouro. A Bíblia chama esse tesouro, essa pérola de grande preço, é a nossa salvação. É algo que quando nós encontramos pela primeira vez, quem sabe quando nós vivenciamos realmente a salvação em Jesus Cristo, os nossos olhos brilharam, o coração bateu acelerado. Do ponto de vista, eu estava completamente perdido, mas agora eu encontrei a salvação em Jesus Cristo. Que alegria, que coisa maravilhosa. É fantástico, é emocionante quando isso acontece com a gente. É muito interessante. Nós gostamos de dizer, por exemplo, que estamos naquele primeiro momento em que nós descobrimos, estamos no primeiro amor. E quanto é gostoso quando nós nos convertemos, em que a nossa vida espiritual, nossa pérola de grande preço, ou o tesouro que nós acabamos de descobrir e acabamos de ganhar, porque ele não é de graça, ele é de graça para nós, mas ele custou o sangue do Filho de Deus, e quando nós tomamos posse disso, através do sangue de Jesus Cristo, nós ficamos extremamente felizes. E é interessante como nós damos valor para tudo isso. Muitas vezes o tempo passa, e aí nós começamos a ficar um pouco desleixados com esse grande tesouro. E se antes nós fazíamos de tudo para que o valente estivesse forte e estivesse em alerta, muitas vezes no nosso dia a dia, o valente vai perdendo força. O valente vai ficando fraco e vai ficando descuidado. Um bandido não assalta ninguém em alerta. Isso eu vi uma vez uma reportagem, um dos maiores ladrões de carro do Brasil, ele foi preso, e a Veja fez uma matéria enorme com ele. E lá ele explicava: nós não assaltamos pessoas que estão olhando para um lado ou para o outro, porque eles podem estar olhando para a gente, e eles podem estar percebendo que vão ser assaltados, e se ele tiver uma arma, ele me dá um tiro. Quem que você pega? E ele dizia: eu pego pessoas, mulheres distraídas, principalmente. Você precisa de estar distraído. Você precisa de perder o foco, de afrouxar a segurança. E aí Jesus vira e fala o seguinte: olha, ninguém vem roubar, a pessoa não invade a casa, ele não rouba o que você tem de mais precioso antes de amarrar o valente. Do ponto de vista espiritual, queridos, existem dois Elis. Existem dois Elis. Um Eli carnal, ama fazer o que é errado, muitas vezes faz o que é errado, porque uma coisa é você gostar de fazer o que é errado e não fazer, outra coisa é fazer, mas faz. É o Eli que quer fazer o que Deus manda e acaba fazendo aquilo que Deus sempre orientou que não fizesse. Esse é um Eli. E existe o outro Eli, é aquele que ama o Senhor Jesus e que faz o que Jesus manda porque Ele manda, e muitas vezes faz coisas que para as pessoas do lado de fora, as pessoas que não conhecem Jesus, chamam de loucura. Eu estava no meu último ano da faculdade, e eu fui chamado pelo coordenador de curso, professor Rogério.
O professor Rogério me chamou na sala dele e falou assim, Eli, falta um mês para a formatura. Eu falei, eu sei, professor. Ele falou assim, você não vai formar. Eu falei, eu sei, professor. Você não vai formar porque você está devendo EPB. Por que você não fez EPB? Eu falei, porque a EPB só era oferecido no sábado, e eu não estudo aos sábados. E ele virou e falou assim, mas tem outros da sua religião que mandam assinar lá a aula e depois entrega o trabalho e está valendo. Eu falei assim, olha, isso é muito pessoal. Se um dia a Universidade Federal de Uberlândia puxar minha ficha e tiver assinado o meu nome numa aula aos sábados, a única coisa que toda a diretoria da Universidade Federal de Uberlândia pode dizer é que eu estava dentro de sala de aula. Afinal de contas, se isso não for verdade, eu cometi um crime. Então, de qualquer maneira, eu fiz coisa errada. Ou eu estava no sábado, ou eu cometi um crime. Eu não quero nenhum dos dois, então eu não assinei, não fiz EPB 1 e 2. Ele falou assim, olha, a Odonto não vai oferecer EPB. Você vai ter que procurar nos outros cursos. Eu falei assim, eu sei, já procurei saber. E todos os cursos oferecerão EPB no sábado. Ele falou, eu sei disso. E aí, o que você vai fazer? Eu, nada. Ele falou, você não vai formar? Eu falei, não. E ele virou para mim, eu imagino que na cabeça de algumas pessoas, isso é loucura. Como é que você perde 4 anos de faculdade? O que você vai fazer depois? Como que você vai fazer EPB? EPB só seria oferecido, EPB saiu do currículo, só seria oferecido naquele momento. Seria praticamente impossível me formar. Eu teria que fazer vestibular de novo, entrar num novo currículo, pedir os créditos do anterior. Era loucura, do ponto de vista humano, completamente louco. Aí ele virou para mim e falou assim, eu tinha certeza que você ia responder isso. E eu fiquei muito feliz quando ele falou isso para mim. Ele falou assim, porque eu sei disso, eu vou oferecer EPB na odontologia na quinta-feira à noite, por sua causa. Eu saí dali radiante. Encontrei o Márcio e a Jane. E eu pulava de alegria. Ele, o que foi? Ele falou, não tem EPB em lugar nenhum que não seja no sábado, a Odonto vai oferecer na quinta-feira para mim. Volta lá, fala com o seu coordenador, vê se ele deixa a gente fazer também. Corri lá, bati na porta. Professor, tudo jóia, tudo jóia. Professor, é o seguinte, existem outros amigos na mesma situação que eu. Tem 2 amigos, um da psicologia, o outro da medicina. Falou, pode trazer os 2. Tá bom, beleza. Fui embora, estávamos nós 3 regozijando, chega Cristiane e Daniel. Ele virou, o que foi que vocês estão tão felizes assim? Explicamos também. Voltei lá para o senhor. Na hora que eu meti a cabeça, eu falei para o professor, eu falei, Eli, pode trazer os amigos todinhos, está todo mundo, eu aceito matrícula de todo mundo, pode trazer. E todos nós fomos beneficiados. Loucura para as pessoas, mas o Eli espiritual, dessa vez, pela graça de Deus, valeu alguma coisa. Mas, queridos, o Eli carnal e o Eli espiritual vivem numa luta ferrenha. Só existe uma forma de o Eli espiritual perder a batalha. E Satanás sabe disso. E o que ele faz é amarrar o valente. Ele precisa de pegar o Eli espiritual e amarrar completamente, amordaçar e jogar no fundo da mesa. Porque aí ele tem liberdade total para que o Eli carnal faça tudo o que ele deseja que o Eli carnal faça. Sabe, queridos, dentro desse processo de ser amarrados, nós temos muitas coisas que nós precisamos de tomar muito cuidado. Nós precisamos de tomar cuidado com todas as responsabilidades que nós adquirimos. É possível que nós usemos errado algo bom. Quem sabe um cargo, uma função na igreja, em que você fique tão absorto no trabalho, na casa de Deus, que se esqueça do Deus da casa. E aí não funciona. E aí o homem espiritual ou a mulher espiritual vai sendo amarrada. Porque se esse ser espiritual não buscar em Deus forças, não tiver comunhão com Deus, não buscar Cristo dia após dia,
o ser espiritual vai ficar fraco, vai ser amarrado. E uma vez que ele estiver amarrado, o ladrão vem e toma a casa, e rouba todo o seu bem, e toma a sua coroa, toma a minha e a sua salvação. Um outro aspecto que nós precisamos tomar muito cuidado é o local aonde nós colocamos o nosso pé. Eva foi alertada por Deus, acredito que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, acredito que vários anjos, Gabriel e assim por diante, foram alertados várias vezes. O próprio Jesus, todos os dias, na viração do dia, ia lá e ele alertava: cuidado, não se separem, tome cuidado para que você não seja amarrada. Mas Eva se colocou no terreno do inimigo. Só tinha um lugar, queridos, que Satanás tinha acesso. Em todos os lugares que Deus fez, só tinha um lugar que o diabo tinha acesso, e foi justamente onde Eva foi. E Eva estava distraída, e ela foi enganada. Se eu me colocar deliberadamente no terreno do inimigo, a chance de que o Eli espiritual seja completamente amarrado é muito grande. Pode até não acontecer. Pela graça de Deus, ou quem sabe o Eli espiritual está bem alimentado do Espírito Santo de Deus, e consiga se desvencilhar naquele primeiro momento, mas não há segurança no terreno do inimigo. Não há. Não há segurança em fazer aquilo que Deus disse, não faça. Não há. A probabilidade de se ter problema é muito grande. Nós precisamos de começar a entender que se nós não ficarmos atentos na nossa vida espiritual, nós corremos riscos, e muitas vezes riscos desnecessários. E quando nós percebemos, estamos afastados de Deus, o diabo chega e dá aquela: agora você foi longe demais, para você não tem mais volta. E nós acreditamos nessa balela que ele fala. É mentira, ele é mentiroso, é o pai da mentira. Mas nós acabamos acreditando naquilo, porque nós estamos tão fragilizados, o Eli espiritual está tão fraquinho e está tão amarrado, que ele não consegue mais nem pensar no que é verdade e no que é mentira. Uma outra coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, é com brincar com a vida espiritual. Não sei quantos estavam ontem na igreja e viram a historinha das crianças. Sansão brincou com algo que não se brinca. Sansão brincou com a salvação dele. Sansão pegou o que ele tinha de mais precioso e ficou brincando. Eu imagino que Sansão ficou dando risada. Virava para Dalila: vou te contar então, meu amor. Me amarra com um couro novo. Vai dar certinho. E com certeza lá no fundo ele ficava dando risada. Ficou brincando. Brincando com a vida espiritual. Que perigo! Até que ele brincou uma, e ele se aproximou do precipício. E ele brincou duas, e ele se aproximou do precipício. Ele brincou três, e ele se aproximou do precipício. E na quarta vez, ele caiu no precipício. Ninguém abandona a Cristo de uma única vez. A gente abandona a oração, porque quando a gente ora, o céu se abre. Montanhas se movem ao nosso redor, só por sua causa. A gente abandona a oração, a gente abandona a Bíblia, a gente abandona o convívio cristão, e o homem espiritual vai sendo amarrado, amarrado e amarrado, a ponto de não conseguir mais se alimentar, e vai enfraquecendo, enfraquecendo, até que morre. Sabe, queridos, eu não sei qual é a sua experiência.
Eu não sei se você tem estado longe das coisas que fazem com que o seu ser espiritual fique forte. Eu não sei se você tem estado longe da oração, longe da Bíblia. Eu não sei se você tem estado, quem sabe, brincando com o que você tem de mais precioso, que é a sua salvação. Eu não sei. Mas hoje é o tempo de entendermos que nós precisamos de fazer tudo o que Deus coloca à nossa disposição para que o nosso homem espiritual, a nossa mulher espiritual, seja completamente liberto, para que, estando o valente de sentinela, o ladrão não possa entrar e roubar a nossa salvação. Essa decisão nós precisamos tomar hoje. Nós precisamos de começar a resguardar a nossa salvação. Precisamos de colocar alarmes. Precisamos de colocar sentinela. E não podemos permitir ser amarrados pelos enganos de Satanás. Que Deus nos abençoe. Para que nós possamos abrir os nossos olhos, ter os nossos olhos abertos pelo Senhor Jesus, aceitar que Ele abra os nossos olhos, para que a gente possa entender o momento em que vivemos, o terreno em que nós pisamos, para que nós entendamos realmente que só há segurança mesmo ao lado do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é vencedor, Ele é o valente, e Satanás nunca poderá amarrá-lo. Se ficarmos do lado do valente, com certeza absoluta, nunca teremos nenhum tipo de problema. Eu não estou falando de problema humano, estou falando de problema espiritual. Estou falando de não barganhar com a salvação. Eu não estou falando que não vai ter lutas, eu não estou falando que não vai ter dificuldades espirituais. Enquanto nós tivermos esses dois sujeitos brigando dentro da gente, nós vamos ter problema, mas nós não vamos ter o problema de entregar ou vender, ou quem sabe perder a nossa salvação. Porque o guarda de Israel vai estar de sentinela na nossa vida, se assim nós o quisermos. Peçamos a Cristo que Ele abra os nossos olhos. Abre, Senhor, os olhos meus. É o hino que nós vamos cantar nesse momento, e eu convido a todos que nós fiquemos em pé para cantar esse hino, à medida que o piano começar a tocar, vai ser dirigido aqui da frente pela equipe de louvor. Abre, Senhor, os olhos meus ao resplendor da Tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em Ti, mostra-me, pois, o Teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus, eu quero ver. Abre, Senhor, ouvido meu, para escutar a Tua voz. Quero entender o Teu santo amor, quero ficar contigo a sós.
contrição espero em ti. Quero ser teu e a paz fluir. Abre, Senhor, o ouvido meu, eu quero ouvir. Abre, ó Pai, o coração, quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti, enche-me o ser com teu amor. Toma-me enfim nos braços teus, ó meu Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai que habita nos altos céus, queremos implorar nesse momento, ó Pai querido, que se por acaso o nosso ser espiritual estiver amarrado, que o Senhor possa nesse momento nos libertar. Que o Senhor possa nos conduzir pelos caminhos dessa semana de tal maneira que nós possamos andar contigo e assim andando contigo possamos estar fortalecidos e alertas para que nunca mais venhamos incorrer em perigo de perder a nossa salvação. Fica conosco, abençoando-nos, protegendo-nos, guiando-nos nessa semana. Abençoe de uma maneira muito especial os teus filhos que passam por algum momento triste, que tu possa conceder-lhes a tua paz. Fica conosco, pedimos mais uma vez agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.